Deixa eu só... Primeiro eu vou avançar aqui na página onde eu quero, para não ficar pulando 300 coisas. Eu vou mandar os slides para vocês também das aulas. Apesar de que não tem as anotações que eu faço, porque eu uso a mesa digitalizadora e acaba as anotações ficando só nos vídeos. Então, hoje eu preparei para vocês uma revisão, tá? Com questões. Então, a gente vai trabalhar os conceitos da seção 1.1, 1.2 e 1.3 naqueles exercícios da lista e um exercício que tinha ficado da aula anterior, que foi esse exercício aqui. Tá? Então, esse exercício refere-se à seção 1.3, ele é um pouco mais longo, então eu vou trabalhar apenas com esse exercício e as demais unidades eu vou fazer a resolução das questões da lista. Então, à medida que vocês tiverem dúvidas, pode perguntar ao longo da aula, não deixe para depois. Se vocês perceberem que meu vídeo começar a travar, é provavelmente algum problema de conexão, vocês me avisem o mais rápido possível para eu retomar no ponto que ficou cortando. Então, vamos ler aqui esse exemplo. Tá? O exemplo ele é relativo à seção 1.3, que fala sobre lançamento de projéteis. Ou, né, como a gente sabe, tem o lançamento de projétil, que é aquele lançamento, vou voltar aqui os slides só para a gente relembrar o que é isso, né? Entra na parte aí de queda livre, né? Então a gente está trabalhando em situações onde não há nenhuma resistência à queda, então imagine que você lança um objeto do alto, não há atrito com o ar, não há interação de nenhuma espécie, então o objeto ele cai em queda livre mesmo. Aí a gente tem referenciais que a gente adota. Esses referenciais, eles são importantes para que a gente consiga trabalhar as equações. Então, se esse movimento é de cima para baixo, né, a gente chama queda livre, né, e o referencial adotado é positivo de cima para baixo. Então, se o objeto está descendo, né, ele está em favor do nosso referencial. Então, a gravidade, que é a aceleração que age sobre o corpo, ela é positiva. A gente viu isso na aula anterior. Aí trabalhamos com esse exemplo do vácuo, né, que foi lançado uma bola de boliche e uma pena ao mesmo tempo, e a gente percebe que, sem nenhuma resistência, ambos os objetos caem, né, com a mesma velocidade, chega ao ponto no mesmo instante, né? Claro, se houver resistência, a gente naturalmente observa essa situação aqui, ó. O objeto de mais massa, ele vai cair mais rapidamente, e também aquele que há uma maior área superficial que atrita com o ar, também vai cair mais lentamente como a pluma, a pena, né? Mas a gente vai trabalhar sempre nessa situação aqui de queda livre, tá? Por quê? Né? É mais simplificada e com a finalidade da disciplina, a gente não vai acrescentar esses fenômenos de resistência ao movimento. Então, a gente sempre vai adotar um referencial para baixo, positivo, como no caso de queda livre, gravidade vai ser positivo, tá? A posição inicial vai ser no ponto mais alto, né? Que aí aqui a gente já vai chamar de zero, e aqui é a nossa posição máxima, que é o solo. Parte sempre do repouso, vezes zero, né? Velocidade inicial é igual a zero. Continua valendo, né, aquele conceito do deslocamento, ou seja, qual que é o deslocamento de um corpo em movimento, no caso em queda livre. Então, o deslocamento seria essa distância aqui, né? É o nosso ΔY. No movimento horizontal, a gente chamou de ΔS. Então, é a posição final menos a posição inicial. Só que a nossa posição inicial é do zero. Então, nosso deslocamento é igual a y, que é essa distância aqui no solo. Então, a gente vai trabalhar com o mesmo conceito, que quando a gente tem um gráfico velocidade em função do tempo, essa área abaixo aqui da reta ou da curva que descreve essa velocidade vai nos fornecer esse deslocamento. Aí vimos esse exemplo do bate-estaca, né?
Então, reveja o anterior para entender o problema de aplicação. E os projéteis, o lançamento acontece o oposto, né? A gente está trabalhando com referencial de baixo para cima. Então, o nosso referencial positivo é nesse sentido aqui, tá? Tá na direção, lembrando que a direção está relacionada a esse ângulo aqui, né? Com a horizontal. Então, a nossa direção é perpendicular ao plano aqui, ou seja, para cima, vertical, e o sentido de baixo para cima. Então, direção vertical de baixo para cima. Isso aqui a gente classifica como lançamento de projétil. Então, como o nosso referencial está para cima, então se você pegar uma bola e lançar para cá, a sua velocidade inicial vai ser diferente de zero, né? E a nossa posição inicial vai ser igual a zero, porque nós estamos partindo desse ponto. Já a nossa posição, a nossa velocidade final vai ser igual a zero, porque o objeto ele se vai lançar com a velocidade x, ele vai chegar no ponto máximo aqui e ele vai perder força, né, de movimento. Por quê? Porque a gravidade ela está agindo contrária a esse movimento, ela está para baixo, então ela tende a fazer com que o objeto ele desacelere, perca a velocidade. Então a velocidade final é nula, né? Porém a sua posição final ela é diferente de zero, ou seja, o seu deslocamento. E aí a gente vai trabalhar com aquelas mesmas equações para o movimento retilíneo uniformemente variado, apenas adequando os termos da equação conforme o referencial. Por exemplo, no movimento retilíneo uniforme variado para queda livre, essa equação é idêntica, porém, como a gravidade, neste caso, ela está em favor do movimento... aqui, perdão. Aqui eu coloquei errado. Aqui, na verdade, a nossa gravidade é negativa, né? Porque ela está contrária ao nosso referencial que a gente está lançando para cima. Então, no movimento de queda livre, que é para baixo, nossa gravidade é positiva, porque o nosso positivo é para baixo. Então, a única diferença do MRUV para lançamento de projétil e para o movimento de queda livre, muda apenas o sinal aqui desse termo que está considerando a nossa aceleração da gravidade. Então, para lançamento de projétil, que é de baixo para cima, a gravidade está contrária. Então, a gente vai usar a expressão que tem um sinal negativo, ó. Tanto a equação de Torricelli quanto as demais. Já para a situação de queda livre, a gente vai usar o termo positivo aqui. Então, foram essas equações que nós deduzimos. Aí tem a situação que é o lançamento oblíquo, né? Que é um lançamento em que você parte, o projeto parte, né, no sentido de baixo para cima, porém, ele tem uma determinada inclinação, né? Então, você tem um plano x, y, você parte com uma velocidade em que essa velocidade não é totalmente em y, ela tem uma componente, ou seja, você está partindo com uma determinada direção oblíqua, ou seja, tem uma direção que tem um determinado ângulo aqui. Esse é o movimento oblíquo, tá? Porque você lança como se fosse de um canhão, né? O canhão ele tem uma determinada inclinação. Se você lançasse com o canhão posicionado totalmente na vertical, aí seria um lançamento de projétil que a gente viu, tá? Ele executaria o movimento para cima e depois voltaria. Como ele está com a posição oblíqua, a gente vai chamar isso de movimento oblíquo. Aí ele vai descrever uma trajetória. Essa trajetória, como a gente observa aqui, ela vai ter projeções, ou seja, tanto em x quanto em y. O que seria projeções? Ou seja, aqui nesse exemplo, a gente tem aqui no caso a representação desse movimento. Nós observamos aqui, né, que ele parte do solo com uma velocidade v0, uma grandeza vetorial v0, velocidade inicial v0, tá? E o objeto ele vai descrevendo essa trajetória. A gente viu que, devido ao fato dele ter essa inclinação aqui, a gente vai ter uma componente em x, que a gente chama de velocidade vx, e uma componente em y, vy. E à medida que ele vai descrevendo esse movimento,
as componentes Vx e Vy vão modificando o seu valor. Ó. Uma hora Vy tem um valor inicial, à medida que ele vai descrevendo esse vetor, ele vai demonstrando o valor dessa velocidade. Quando ele chega no ponto maior, o que a gente percebe? A componente Vy é nula, tá? E Vx continua tendo o seu valor aqui. À medida que ele atinge a altura máxima, a gente vai perceber que Vy, que antes estava apontando para cima, agora ela inverte seu sinal para baixo, tá? E valor é diferente de zero. Vy continua aqui na sua posição, na verdade, na sua direção, né, horizontal, até chegar no solo. Chegando no solo, né, a gente percebe a componente Vx menor que a anterior, ó, o Vx diminui seu valor, e Vy atinge um valor máximo nesse ponto aqui de queda. Tá? Então, o movimento ele é composto de valor de uma grandeza, como é uma grandeza vetorial, que tem componente em y e em x. Então, graças a essa combinação, né, desse movimento, a gente precisa trabalhar esses movimentos em x e y separado. Tá? Aí existe, né, a teoria, né, que fala que a gente pode trabalhar separadamente devido, né, à dedução de Galileu, né, que fala do princípio, só para revisar para vocês, princípio da independência dos movimentos. Então, a gente pode trabalhar separadamente com os movimentos em Y e em X, tá? Aí, nós precisaríamos decompor esses valores de Vx e Vy. Aí, eu trabalhei com essas equações com vocês na aula anterior. Então, para a posição vertical, né, nós temos a função horária da posição. Ou seja, qual que é o valor de Y, tá? Conforme vai variando, né, a nossa velocidade, a nossa componente Vy, né? Nós temos aqui essa expressão. Aí, a gente olhando aqui de forma mais focada neste ponto inicial, nós temos aqui a nossa velocidade V0, né? Que tem um ângulo θ aqui, que nós temos o eixo x e o eixo y. Então, qual que é o valor da componente Vy aqui dessa expressão, né? A gente viu que se a gente projeta aqui em y e não amassa o ângulo, então ela é seno. Então, Vy, V0, y é V0 vezes o seno desse ângulo aqui. E o Vx, que é essa componente que vai estar aqui embaixo, como vai amassar esse ângulo, vai ser V0x é igual a V0 cosseno do ângulo. Então, essas equações aqui, elas foram adaptadas conforme no caso, a direção, né? Vertical ou horizontal. Então, nós temos várias, tá? Vamos fazer um exercício para aplicá-las. Nesse exemplo aqui, eu trabalhei com um lançamento oblíquo, tá? Onde nós tínhamos, por exemplo, um objeto que foi lançado com velocidade de 15 metros por segundo, com um ângulo de 30 graus aqui, certo? Em x e y. Aí nós fizemos o seguinte, calculamos a altura máxima, calculamos o alcance desse objeto e no final eu deduzi uma equação onde a gente consegue prever qual seria o alcance máximo possível se nós lançássemos um objeto com essa velocidade. Aí chegamos nessa equaçãozinha aqui que eu vou reescrever porque nós vamos trabalhar no próximo exercício. Então, o alcance máximo possível ele é em função da velocidade inicial, seno de 2θ dividido pela gravidade. Então, essa formulazinha é bom vocês anotarem que pode ser utilizada. Não confunda altura máxima com alcance máximo, tá? Então, só para a gente lembrar, o que é o alcance? O alcance está relacionado com o alcance em relação a x, ou seja, qual que seria, se você lançasse um objeto, onde ele cairia, né? Qual que seria o ponto mais longe que ele cairia?
Então, o alcance máximo possível vai variar de acordo com esse ângulo de lançamento aqui, ó. Tá? Então, se você lançar com um ângulo mais aberto, ele tende a cair um pouco mais perto. E vai existir um ângulo tal aqui que se você lançar com aquela mesma velocidade, você vai conseguir atingir, né, um alcance maior possível. No caso desse exercício em que o ângulo era de 30 graus, vamos ver se eu tenho a resposta aqui. Para o ângulo de 30 graus, a gente conseguiu uma posição, ó, para θ igual a 30, o valor de x encontrado, que seria o alcance do lançamento, foi igual a 19,76 metros. Conhecendo essa equação, aí eu fiz algumas deduções com vocês. O que a gente observa, né? Nós temos o seno aqui. Seno, tá? Seno de 2 vezes um ângulo. Aí a gente precisa lembrar o seguinte: quais são os valores que o seno de um determinado ângulo pode alcançar? Então, o seno de um determinado ângulo, ele varia entre 0 e 1, tá? Então, entre 0 e 1. Vários valores aqui no meio, 0, alguma coisa, até chegar a 1. Então, o mínimo é o 0, né? Quando o seno vai ser igual a 0, tá? Seno de 0 é 0, tá? Então, quando esse ângulo for 0 graus, você vai ter esse valor nulo aqui. Então, o seu alcance vai ser, basicamente, o objeto não vai conseguir se mover nessa direção. Então, quando o θ for igual a 0, a gente tem um alcance menor possível, né? Que, no caso, o objeto não vai sair dessa posição aqui. E quando ele for igual a 1, seno de que ângulo é 1? Seno de 90 graus, tá? Então, seno de 90 graus. Quando for 90 graus, a gente vai ter o seno máximo, que é 1. Ok. Então, sabendo disso, a gente volta para a equação. Por isso que eu estou reforçando aqui a equação. É 2 vezes o ângulo θ, né? Então, a gente sabe que o θ máximo, o maior ângulo que vai gerar também a maior distância máxima, quando o θ for igual a 40, quando o θ for igual a 90, né? For igual a 90 graus. Porém, a nossa equação é seno de 2 vezes θ. Então, 2 vezes θ tem que ser igual a 90 para a gente ter esse alcance máximo. Então, θ máximo aqui nesse caso tem que ser 90 graus dividido por 2. Então, se você tiver um objeto e quiser que ele alcance a maior posição, a gente tem que aumentar o valor do ângulo até que esse ângulo seja igual a 45 graus. Então, o lançamento, onde o alcance máximo possível de se atingir, é quando esse ângulo for de 45 graus. Se você colocar na equação, vai ser 2 vezes 45, que vai dar 90, e seno de 90 é 1. Então, nós vamos ter o maior valor aqui, que multiplicado vai gerar o nosso alcance máximo. Então, foi uma dedução importante da aula anterior. Então, partindo dessa equação, a gente vai resolver o exemplo 3. Tá? O exemplo 3 que eu deixei para vocês é esse aqui. Então, o que nós temos? Feita essa revisão. Bom, uma equipe de técnicos agrícolas está instalando um sistema de irrigação de lavoura por aspersão, como mostrado na figura. Então, nós temos aqui esse sistema chamado de aspersão, né? Irrigação por aspersão. Se a gente observar aqui, ó, o jato... Opa, deixa eu apagar, colocar uma cor melhor. Vou colocar uma cor azul. O jato, ele descreve, né? Se a gente colocar um referencial aqui, o movimento oblíquo, ó, em relação a esse plano aqui, ó, que vai ter um ângulo aqui. Vamos ver se o problema descreve. Então, o jato, ele descreve essa trajetória oblíqua aqui, tá? Aí, nesse sistema, a água será captada em um reservatório utilizando uma bomba de sucção conduzida por uma tubulação ao longo da plantação, instalando os bicos de lançamento em locais estratégicos, de forma que toda a área seja irrigada. Então, isso aqui é só para cansar vocês na leitura, né? Então, é importante estar acostumado com textos longos. Aí ele fala o seguinte: o alcance da água deve ser 160 metros. Então, se a gente pegar
ele tem que estar em x, esse jato, né, ele tem que atingir x igual a 160 metros, tá? Para ser efetivo aqui no nosso sistema de irrigação. Sabendo que a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e desconsiderando influências da resistência do ar, é para a gente analisar essas sentenças aqui. Aí ele fala o seguinte: se a velocidade inicial do lançamento da água for 40 metros por segundo, com um ângulo de 30 graus, o alcance será menor que o desejado. Então, a gente precisa confirmar. Se ele lançar com V0 igual a 40 metros por segundo, e um θ igual a 30, qual será o nosso valor de x, né? Então, aí a gente vai trabalhar com a equação anterior. Aí ele fala o seguinte, na 2. Aumentando a potência da bomba, aumenta-se o alcance da água? A gente precisa verificar isso aqui, tá? Para uma velocidade inicial de módulo 40 metros por segundo, quanto maior o ângulo, maior será o alcance. Isso aqui a gente já pode até fazer uma inferência com base na equação anterior. Quanto maior o ângulo de lançamento, maior será o alcance. Isso aqui já dá para a gente observar que não, né? Porque é o seguinte, pela equação anterior, né, o alcance ele é dado por V0, velocidade inicial ao quadrado, seno de 2 vezes o ângulo θ dividido pela gravidade. Então, tem um limite aqui, ó. Se a gente inserir um valor aqui maior que 45 graus, por exemplo, maior que 45 graus, a gente vai perceber que esse alcance tende a diminuir, tá? Então, temos um ângulo aí limite para que a gente consiga ter um alcance máximo. Então, essa afirmativa aqui a gente já pode dizer que ela está falsa, nem vai precisar trabalhar com ela depois, tá? E a gente vai falar aqui na quarta afirmação. É possível atingir um alcance maior que 160 metros com a velocidade inicial de 40 metros por segundo? Então, a gente vai trabalhar com ela também. Então, vamos responder primeiro a 1. Aí eu trouxe aqui para a gente ver melhor. Fala o seguinte: se a velocidade inicial da água for 40 metros por segundo com um ângulo de 30 graus, o alcance será menor que o desejado. E o desejado é 160. Então, vou representar aqui o que ele está dizendo. Então, nós temos aqui a velocidade de 40 metros por segundo e um ângulo de 30 graus. Aqui é x, aqui é y. Então, isso aqui vai percorrer aqui. Então, a gente quer saber qual que é o valor dessa posição aqui. Vamos usar a equação. X, que é igual a V0 ao quadrado, vezes seno de 2 vezes o θ, dividido pela gravidade. A velocidade inicial, 40 metros. Então, vai ser 40 ao quadrado. Seno de 2 vezes o ângulo, que ele falou que o nosso ângulo é 30 graus. Dividido por G. Então, isso aqui é igual a 40 vezes 40, vai dar 1.600, né? 1.600. Aqui é igual a seno de 60, então a gente pode escrever isso aqui como sendo seno de 60 graus. Gravidade 9,8. O seno de 60, isso aqui vai dar 0,86, tá? Então, isso aqui, ó, é igual a 0,86. Então, se a gente resolver logo diretamente, só para trabalhar com o resultado, vai ser aproximadamente 141,4 metros. Então, o alcance, quando a gente trabalha com essas condições, será de 141. E ele afirma que é menor que o desejado. Então, essa afirmativa está correta. Então, a gente já tem essa primeira resposta. A 2 fala o seguinte. Professor, Oi. como eu sei qual fórmula usar? Porque tem um monte de fórmula. Como você sabe, você primeiro precisa entender o que ele pede, né? Então, ele quer saber se o alcance será menor
que o desejado. Então, primeiro você precisa calcular o alcance. Qual que é a fórmula do alcance, né? Aí a gente tem que olhar aquele formuláriozinho que eu deixei para vocês, ó. Deixa eu limpar isso aqui. Ó, essa fórmula aqui, ela descreve qual que é a altura, de acordo com o valor da velocidade inicial e do ângulo de lançamento. Então, a gente consegue calcular a posição vertical aí, tá? Ah, se eu quero saber qual que é a velocidade vertical, ou seja, nós queremos saber a velocidade VY, então a gente vai usar essa aqui. Então, o exercício mesmo vai te informar, tá? Aí, quando a gente vai trabalhar na posição horizontal, que é o nosso x, a gente vai usar essas equações, ó. Você pode usar essa ou essa, é a mesma coisa, só que nessa primeira equação, nós estamos com V0x, que aí nós precisaríamos fazer a sua decomposição, que vai ser igual a V0 cosseno de θ. Para cálculo do tempo de subida, temos essa equaçãozinha aqui, ó. Aí, quando está falando em alcance, aí vocês usam essa equação aqui, tá? Essa equação ela serve tanto para calcular o alcance máximo, quando esse ângulo aqui for 45 graus, ou o alcance intermediário, que vai depender do ângulo dado no problema, tá? Então, é basicamente isso. Tem que interpretar, tá? É porque no exemplo que o senhor fez com a gente, lá tinha essa fórmula do alcance máximo, e aí no alcance normal era outra fórmula, que era aquela x igual a x0 mais v0. Aí eu tentei usar essa, mas não deu certo. Tá, bom, antes de prosseguir, então vou tentar resolver ele de novo usando a equação para ver se eu consigo estar nessa dúvida. Então, antes da gente avançar, então nós temos aqui o alcance do lançamento e o alcance máximo, né? Então, para uma situação em que o objeto sai a 15 metros por segundo e tem um ângulo de lançamento de 30 graus. Então, ele quer saber o alcance do lançamento. Então, o alcance é x. Aí, vou usar a equação que eu trabalhei agora com vocês. V0 ao quadrado, seno de 2 vezes o θ, dividido por g. Okay. Então, vou usar essa e depois eu vou usar a equação anterior aberta, né? Então, a velocidade inicial, 15 ao quadrado, seno de 2 vezes o θ. O θ, no caso aqui, é 30, então 2 vezes 30 é 60 aqui dentro. Gravidade, 9,8. Aí tem que tomar cuidado, tá? Que a calculadora também ela pode estar em radianos. Então, vamos fazer por partes. 15 ao quadrado vai dar 225. Opa, deu uma rabiada aqui. 225. Seno de 60 é 0,86, né? 0,866. Vou colocar aqui, dividido por 9,8. Vamos fazer aqui. Dividido por 9,8 vezes 225 dá 19. Opa, coloquei 18. A cabeça pensa mais rápido que a mão. Então, deu 19,8. A diferença, eu tinha falado 19,7, né, metros. Usando essa fórmula. Aí, na aula anterior, antes de deduzir essa equação, porque eu trabalhei com uma equação anterior, né, para depois conseguir deduzir essa. Aí, você pode usar essa aqui também. Só que essa equação aqui, ela tem que ser trabalhada adequadamente para você conseguir, por exemplo, encontrar o alcance máximo. Você não pode calcular o alcance máximo simplesmente com essa equação aqui, tá? Então, por enquanto, eu só estou trabalhando com a B, tá, pessoal? Letra B. Então, a letra B, resolvendo ela de outra forma. Então, a gente tem a equação da posição, tá? Do alcance do lançamento, como sendo x, que é igual a x0, mais v0x vezes t. Outra equação. Essa equação aqui, ela foi derivada dessa, tá? Então, o que a gente precisa fazer para poder usar essa equação? A gente tem que saber o valor de v0x. v0x é a projeção aqui em x. Então, v0x é 15 cosseno, tá? De 15 cosseno de 30. 15 vezes cosseno
de 30 graus. No caso, vai ser V0x. Cosseno de 30 vai dar 0,86 vezes 15, vai dar aproximadamente 13. Tá? Vou colocar aqui aproximadamente 13, dá 12,99. Tá? Aproximadamente 13 metros por segundo. Tá? Então, eu vou jogar aqui. Qual que é o valor da posição inicial? Considerando que o objeto sai aqui desse ponto, então, inicialmente, ele sai da posição x igual a 0. Então, nosso x0 é 0. Nossa velocidade inicial em x é 13. E o tempo, né? Qual que é o valor do tempo? Aí, essa equação aqui, ela demanda um pouquinho mais de trabalho, porque aí você precisa saber do tempo, né? Então, agora a gente vai ter que voltar um passo atrás para saber qual que é o tempo total aqui, ó, desde esse ponto até ele cair, tá? Então, vamos calcular o tempo. Aí o tempo tem a equaçãozinha lá, o tempo total. Vou pegar ela já pronta para a gente trabalhar. O tempo total é igual ao tempo que ele demorou para subir, mais o tempo que ele demorou para descer. Tá? O tempo... Deixa eu limpar esse slide aqui. Tempo total. Eu falei sobre isso na aula passada. Então, o tempo total é o tempo de subir e o tempo de descer. O tempo de descer é igual ao tempo de subir. Então, a gente pode dizer que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. E qual que é a equação do tempo de subida? É essa aqui, ó. Então, a gente pode reescrever a equação do tempo total. Vocês podem anotar esses termos aqui, tá? Então, tá tudo no livro didático, mas vocês podem fazer um formulário de vocês. Então, o tempo total, ou seja, que ele leva para subir, para descer, que vai ser usado na equação para cálculo dessa posição final aqui, é 2 vezes essa expressão aqui, ó, 2 vezes V0 seno de θ dividido por G. Aí eu vou usar essa equação para calcular o tempo do exercício anterior. Se vocês observarem, essa equação aqui não se parece bastante com essa equação aqui, né? Ela tem uma cara igualzinha à anterior. Então, por quê? Porque ela derivou dessa expressão, tá? Então, eu vou usar aqui o tempo total, que no caso é 2 vezes a velocidade inicial, que no caso é 15, vezes o seno do ângulo de lançamento. Vou pausar aqui para separar aqui melhor. Duas vezes o seno do ângulo de lançamento, que é 30, dividido pela gravidade, que é 9,8. Vou escrever a equação aqui do tempo total, só para vocês terem aí, que é 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Tá? Então, essa é a equação que eu estou colocando aqui. Calculando aí, o tempo total foi de aproximadamente 1,52 segundos. Então, jogo esse valor aqui nessa equação. Então, x vai ser 0, né? Vou deixar para lá, 13 vezes 1,52. Então, 13 vezes 1,52 vai dar aproximadamente 19,76 metros. Então, vai dar diferença em decimais, considerando os valores do seno aqui. Tá? Quanto mais casas após a vírgula eu usar, mais próximo esse valor daqui vai ser desse aqui. Então, nós temos essas duas equações. Aí, essa equação aqui, ó, essa segunda equação, ela é uma equação mais prática, porque ela independe do tempo de lançamento. Tá? Porque na hora que a gente fez a dedução dela, a gente substituiu esse termo aqui nessa equação aqui, manipulou algebricamente, fez aquelas considerações trigonométricas e chegamos nessa. Tá? Então, qual equação usar? Usa a que for mais fácil para vocês. Se você quer saber o alcance,
do lançamento do problema, você vai usar o ângulo que ele fornece. Aí, se ele te pedir o alcance máximo, aí você não vai usar o ângulo de 30 graus, você vai usar o ângulo de quê? De 45. Aí você conserva a velocidade. Então, ele quer saber o alcance máximo que seria possível. Então, você só vai manter a velocidade inicial e vai mudar o ângulo aqui. Aí você vai encontrar os 22,6. Tá? Posso resolver calculando por essa equação? Pode, mas aí você precisaria manipular matematicamente até chegar nessa. Tá? Entendeu? Agora entendi, professor. Obrigada. De nada. É bom, pessoal, vocês aproveitarem e tirar todas as dúvidas aí que forem surgindo. Tá? Não fique com vergonha, não. Então, neste caso aqui, a gente já resolveu. Ele forneceu os valores de velocidade e o ângulo e deu um valor aqui que ele deseja, né? E quis saber se com essas condições iniciais ele vai atingir essa condição desejada. E a gente observou que não foi possível, né? Então, ele afirma que será menor que o desejado. E realmente foi, então está correta. Aí, seguindo o exercício, a 2 fala, né? Se a gente aumentar a potência da água da bomba, aumenta-se o alcance da água, né? Aí fala, professor, eu não entendo nada de bomba, né? Aí a gente acaba não conseguindo responder essa questão aqui de forma fácil. Mas o que acontece se eu aumento a potência dessa bomba, né? O que vocês acham que acontece? Alguém sabe? Alguém conseguiu pensar? Então, quando você aumenta a potência dessa bomba, a tendência é que você também aumente a velocidade inicial, tá? Nesse caso. Então, imagina que a bomba de lançamento está aqui embaixo. Vou desenhar uma bomba aqui, tentando representar ela. Ela tá aqui. Aí tem uma mangueira, né, que sai aqui. Então, a bomba está aqui. Aí você mantém um ângulo lá, né? Imagina que você está lançando diretamente da bomba. O ângulo θ continua a 30 graus. Aumentou a potência, o que você vai fazer? Você vai fazer com que essa velocidade aqui aumente, tá? Na prova, para vocês que não são da área da engenharia ou que não precisariam deduzir isso, eu vou deixar essa informação. Se a gente aumentar a velocidade da água devido ao aumento da potência da bomba, a gente já consegue aumentar o alcance? Então, só vou colocar uma palavrinha aqui. Então, quando ele fala aumentar a potência da bomba, ele quer dizer se aumentar a velocidade inicial, eu aumento o alcance? A gente já consegue prever que sim, né? Por quê? A fórmula do alcance, ela é em função dessa velocidade inicial ao quadrado e também em função do ângulo de lançamento, dividido por g. Então, como que eu consigo aumentar o valor de x, que é o alcance? Eu posso aumentando esse termo ou aumentando o valor do seno, né? Na verdade, o valor desse seno aqui, não o valor de θ, 2θ. A gente tem que lembrar que a gente precisa considerar o valor do seno aqui. Se eu aumentar o valor do seno de um ângulo aqui dentro e a velocidade inicial, eu aumento o alcance. Então, a gente pode prever o seguinte, qual que seria a velocidade inicial que me levaria ao alcance desejado? Então, se eu aumentar a potência, eu preciso aumentar para qual velocidade? Então, a gente pode isolar o V0, que é o que eu quero. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou passar esse termo, vou limpar o que está aqui bagunçando. Eu vou isolar o V0. Então, qual seria essa velocidade aí que eu precisaria aumentar para atingir 160 metros, considerando o ângulo inicial como sendo fixo? Então, a gente passa, vou deixar o V0 sozinho, vai ficar V0 ao quadrado, deixo igual, aí esse termo passa multiplicando, então vai ficar o alcance vezes x, alcance x vezes g, perdão. E esse termo que estava multiplicando o V0, ele vem para cá dividindo os termos aqui, então vai ficar seno de 2 vezes θ.
vou isolar o V0 ainda. Então, o resultado, tudo aqui vai ter que estar dentro da raiz. Vezes G dividido por seno de 2 vezes θ. Ok? Ah, professor, se eu jogasse os valores que eu tenho aqui e encontrasse o V0 de outra forma, vai dar na mesma coisa, tá? Eu só estou trabalhando antes na equação, antes de colocar os números. Aí vocês fazem, você pode usar essa mesma expressão, coloca o que você tem, que é o que você quer, 160, o seno do ângulo você já tem, a gravidade, e só depois isola isso aqui, dá na mesma, tá? Então não precisa trabalhar na equação como eu estou aqui. Mas isso aqui é uma outra equação que vocês podem usar para calcular a velocidade inicial quando você quer um determinado alcance. Então vou substituir aqui. V0 é igual a raiz de x vezes g. Quanto que vale x? Então eu quero um alcance de 160. A gravidade é 9,8. Seno de 2θ. Então vai ser seno de 60, né? Porque o nosso θ, lembrando, ainda continua 30 graus. Então vai ser seno de 2 vezes 30, seno de 60. Resolvendo isso aqui, vou fazer aqui embaixo. Aí o que a gente faz? V0 160 vezes 9,8 dividido por seno de 60. Aqui dentro da raiz a gente vai ter o valor de... Vou fazer por partes, né? 160 vezes 9,8. Aqui em cima vai dar 1.568. A gente já viu que o seno de 60 é 0,86. 0,866. Então, se eu dividir 1.568 por 0,866, vai dar 1.810,6. Então, eu vou tirar essa raiz logo aqui. Então, vai dar 42,5 o quê? Metros por segundo. Então, por exemplo, para eu atender esse alcance, eu precisaria, né, que aumentasse a potência da bomba de tal forma que a velocidade inicial fosse de 42,5. Então, essa seria, né, a resposta caso, né, o exercício falasse na afirmativa 1 aqui. Ó. Então, atualmente está 40, né, 40 metros por segundo. Então, eu precisaria trabalhar com 42,5. Vamos finalizando aqui para 3, né? A 3 a gente viu que já respondi. Então, se eu aumentar o ângulo de lançamento, quanto maior o ângulo de lançamento, maior será o alcance. A gente viu que não, né? Tá errada, porque θ tem que estar, né, dentro da equação seno de θ, seno de 2θ, e esse valor aqui tem que ser máximo. Esse valor vai ser máximo quando 2 vezes θ for 90 graus. Então, θ tem que ser, né, 90 dividido por 2. Então, esse ângulo tem que ser 45 graus. Então, nós temos um limite, né? θ aqui. Então, se eu lançar muito assim, esse θ vai ser maior, a tendência é que esse negócio caia mais perto. E se ele for muito pequeno, a gente também tem um alcance limitado. E, finalizando, ele fala o seguinte: é possível atingir um alcance maior que 160 com uma velocidade de 40 metros por segundo? Sim, né? A gente consegue aumentar o alcance mexendo no ângulo, né? Então, imagine que a gente queira saber qual que é o alcance máximo com essa velocidade. Aí a gente usa aquela equação. Então, vamos saber qual que é o alcance máximo possível. Essa velocidade ao quadrado vezes o seno
vezes seno de que ângulo que eu tenho que colocar aqui, né? Aí, nesse caso, eu vou mexer no ângulo. Então, vou colocar um θ igual a 45 graus, que a gente viu que é onde nós vamos ter o alcance máximo possível para uma determinada velocidade. Dividido por G, que é a gravidade. Então, se a gente resolver isso aqui, a gente vai perceber que o máximo que a gente pode atingir com essa velocidade inicial é de 163,3 metros. Sim, então, respondendo a pergunta, é possível atingir um alcance maior com 160 se eu modificar o ângulo de tal forma que ele seja 45 graus e com essa velocidade. Tá? Então, o exercício, pessoal, ele exige um pouquinho de memória, de trabalho de raciocínio, né? Por isso que às vezes vocês ficam um pouco confusos. Mas isso se consegue resolvendo as listas que eu sugiro para vocês. Então, esses exercícios aqui, dessa sessão 1.3, ele ainda não foi passado como atividade para vocês. Então, ele vai vir na parte 2, na segunda lista. Vocês já vão estar mais preparados para resolver. Então, fechamos aqui a revisão da sessão 1.3. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então, vamos resolver a lista 1. Então, na lista 1, eu peguei alguns exercícios. Aqueles teóricos, se vocês tiverem dúvida, em alguns vocês podem falar que eu tento responder aqui. Mas se vocês conseguirem resolver até o exercício 3 tranquilamente, que é conceito, né, de grandeza escalar e grandeza vetorial. Aquilo lá, acredito que facilmente vocês responderam. Tá? Então, vou resolver os matemáticos aqui, que eu acredito que são os mais difíceis, que pode ter causado dúvidas aí. Então, vou começar pelo exercício 4. Se sobre uma superfície plana, um homem caminha 45 metros para o norte e, em seguida, 120 metros para o leste, a que distância ficará ao final do ponto de partida? Represente os vetores utilizando um desenho e uma escala apropriada. Então, basicamente, o que ele quer? Então, ele quer que você pegue uma régua, né, e faça um plano cartesiano, ou seja, eixo Y, aqui, e o nosso eixo X, uma escala apropriada que seja graduada as distâncias. Ó. Daqui para cá tem a mesma distância. Então, não adianta você falar que daqui até aqui é 1 e daqui até aqui seja 6. Aí a escala não está apropriada. Então, basicamente é isso. Desenhar, fazer a escala certinho. E representar os vetores. Então, qual que é o primeiro vetor? É o vetor que está representando esse deslocamento aqui para o norte. Então, como que ele se desloca para o norte? Aí você tem que saber que norte fica para onde, né? Então, uma pequena busca na internet, vocês vão encontrar essa rosa dos ventos aqui, ó. Então, o norte está para cima, o leste está para... norte é na posição, né, vertical, na direção vertical, né, no sentido de baixo para cima. E leste, na horizontal, no sentido, né, da esquerda para a direita. Então, é o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Opa. O eixo Y é o nosso norte, vou chamar de norte, e o nosso eixo X é o nosso leste. Tá? Norte e leste, que são as referências aqui. Então, o que ele faz? Ele caminha 50 metros para o norte. Então, vamos considerar que cada pontinho aqui vale 10 metros. Tá? Então, ele deslocou 10 metros. Então, vou desenhar um vetor aqui. O vetor que descreve esse movimento. Nossa, ficou ruim aqui. Deveria ter colocado já as setinhas aqui. Então, aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50. Então, ele se desloca até aqui, para o leste. Então, aqui é o primeiro vetor, tá? Então, vou colocar aqui vetor 50 metros. Aí, chegando desse ponto aqui, ele sai daqui do zero, tá? Aí ele se desloca 120 metros para o leste.
Então, para cá. Então, desse ponto ele vem mais 120. Eu já representei uma retinha amarela. Então, esse aqui é o nosso vetorzinho 2. Vou fazer aqui em amarelo. Ficou péssimo. Eu sou meio chato para desenho, mas enfim. Então, aqui é o nosso 120 metros. Então, ele saiu daqui, veio para cá e se deslocou para cá. Aí, o que ele quer saber efetivamente, né? Além dessa representação aqui, desses dois vetores, não sei se ficou legal esse aqui, vamos fazer de preto, fica melhor. Aí vocês desenham no caderno de vocês sem essa tremedeira aqui, tá, pessoal? Então, ele quer saber agora a distância que ficará desse ponto aqui até o ponto de partida. Então, vai ser um vetor resultante, ou seja, que vai unir essas posições. Então, a gente vai fazer esse vetor aqui em vermelho. Então, ele quer saber o resultante, ou seja, qual que é o resultante que a gente chama, né? É o nosso deslocamento. A gente fez um exercício parecido com esse. Então, qual que é o valor de delta S, tá? Que é a distância que fica do ponto final até o ponto de partida. Ah, professor, não basta somar 120 com 50? Vai dar... Professor, Oi? o senhor falou aí que ele quer saber o ponto de deslocamento, não seria só da distância? Ele quer saber a distância que fica do ponto de partida ao final. O que seria isso? Né? É o nosso deslocamento. Tá? O termo aqui, distância... Eu calculei só a distância. Ah, sim. Então, ele quer saber do ponto de partida ao final. Então, é essa distância aqui que a gente vai chamar de deslocamento. Tá? Agora, qual que é o... pode dizer assim, como que eu posso falar? Qual que foi, né, a distância percorrida por ele? Né? A distância percorrida por ele realmente é isso aqui, ó, 50, ele andou 50 mais 120, ele percorreu 170. Mas a distância que fica do ponto final, do ponto inicial, é essa aqui, ó. Tá? Vetorialmente falando, é essa distância. Tá? Ele não quer saber com relação a esse trajeto que ele fez, mas sim esse deslocamento desse ponto até este. É uma interpretação. Tá? Então, a gente vai precisar fazer o cálculo desse desenho. Então, deixa eu ver se eu represento aqui. Então, o que nós observamos? Nós temos um triângulo retângulo, né? Cuja base vale... Na verdade, ele tá torto, né? Então, a gente pode desenhar ele diferente. Então, a gente pode representar aqui, ó, ele aqui também, ó. Essa altura aqui é igual a 50 metros e essa distância aqui é igual a 120. Então, nós temos esse triângulo. 50, 120. Qual que é o valor desse ΔS? É a nossa hipotenusa. Então, nosso ΔS ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser 120 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Então, a gente pode fazer a raiz agora disso aqui. 120 ao quadrado mais 50. ΔS vai ser 120 ao quadrado, vai dar 1.440. 50 ao quadrado vai dar 2.500, né? 50 ao quadrado. Então, aqui dentro vai ser raiz de 16.900. ΔS, que é essa distância que fica entre esses dois pontos, é 130 metros. 130. Então, essa é a distância. Quando eu falo distância, né, remete a uma grandeza escalar, né? Mas a gente vai interpretar esse termo aqui como o deslocamento, tá? Porque ele quer saber apenas
de um ponto ao outro. Então, nós vamos ter uma grandeza vetorial aqui que a gente chama de deslocamento. Ele usou o termo distância, né? Acaba confundindo, eu peguei essa questão, mas o cuidado que deveria ter sido tratado, né? Qual que seria, né? O deslocamento do ponto de partida ao final. Aí, né, a gente conseguiria enxergar mais claramente isso. Mas como ele não fala, mas ele dá a dica aqui, então a gente compreende que é o deslocamento. O deslocamento é uma grandeza, né, vetorial. Como a gente observa, tem esse vetorzinho aqui, ó. Ele tem direção, está relacionada a esse ângulo aqui, e ele tem sentido, que é, no caso aqui, da esquerda para a direita. Eita, professor, o senhor complica muito para resolver esse exercício, né? Mas sempre que o problema está falando essa situação, né, que ele vai para o leste, vai para o sul e quer saber, sempre o resultante aqui. Então, você sempre vai fazer um triângulozinho e vai calcular a raiz de Pitágoras aí, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Compreendido? Então, tá. Ah, professor, eu errei na lista, não consegui fazer assim. Pessoal, não tem problema. O que eu quero é que vocês tentem fazer. Errou a lista, não quer dizer que vocês vão perder o ponto, tá? Mas não adianta fazer tudo errado só para entregar também. Professor, Ok. o senhor já começou a corrigir alguns ou nenhum ainda? Ainda não, eu vou corrigir amanhã e vou lançar, tá? Eu tenho até a sexta para fazer o lançamento desses pontos, ok? Mas amanhã à noite vocês já podem olhar no sistema que já vai estar lançado já o ponto de vocês. Vamos fazer o exercício 5. Ele fala o seguinte: observe a figura a seguir e determine quais os vetores que têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, têm o mesmo comprimento e são iguais. Beleza. Então, o que a gente vai analisar, né? Lembrando que é um vetor. Vetor é uma representação gráfica de uma grandeza que a gente chama vetorial. Ou seja, as grandezas vetoriais, elas precisam, né, para ser compreendidas, além do valor, que a gente chama de módulo, ou seja, no vetor ele é representado pelo comprimento do vetor. Então, além do seu módulo ou valor, a gente precisa dizer qual que é a direção. A direção está relacionada, vamos assim, de forma mais didática, né? Imagina que nós temos um eixo de referência aqui a essa inclinação em relação a esse eixo, né? E o sentido está dizendo aqui pela pontinha, pela essa seta, né? Se essa setinha está apontando para a direita, para a esquerda, tá? Então, o vetor ele é composto desses elementos. Então, para a gente dizer quem tem a mesma direção, a gente está querendo saber quais estão sob a mesma inclinação. Por exemplo, ó, vamos começar por B. B está com a direção totalmente horizontal, né? Quem está totalmente na horizontal também? O F. Então, F e B têm a mesma direção. Então, B e F são vetores com a mesma direção. Quem mais tem a mesma direção? A B e F têm a mesma direção. D e A também têm a mesma direção. Não estou falando que eles são iguais, ó, eles têm a mesma direção. Se a gente for fazer uma referência ao ângulo aqui, ó, ambos estão na vertical. Então, A e D também. Dá para falar alguma coisa a respeito de C e D? A gente observa que realmente sim, ó, se a gente traçar uma reta aqui e fazer a complementação, ambos também estão sob a mesma direção. Ó, o ângulo aqui de inclinação é o mesmo. Então, C e D têm a mesma direção. C e E, perdão. C e E. Então, essa é a resposta. Aí ele quer saber do sentido, né? Vou usar outra caneta. O sentido está falando sobre a pontinha da seta, né? Então, ó, B e F estão no mesmo sentido, estão apontando para a direita. B e F. A e D também. Vamos ver agora C e E.
não, né? C está apontando para baixo, ó. E isso aqui está apontando para cima. Então, C e E não tem a mesma direção. Então, vou colocar aqui, ó, para vocês saberem que eu estou falando nisso. Vou limpar aqui e reescrever melhor. Sentido A e D tem o mesmo, A e D, B e F. Os demais não apresentam. Tem o mesmo comprimento, né? Aí ele foi bem tranquilo, ele diz comprimento. Então, quando ele fala comprimento, nesse caso, está falando de valor, né? Aquele tem o mesmo valor, tem a mesma intensidade. Ou módulo, tá? Então, isso são sinônimos. E nesse exemplo, apenas, eu não consigo inferir que se D, a não ser que eu tenha uma régua, né? Isso aqui talvez poderia ser melhor compreendido se tivéssemos valores aqui, numéricos, mas dá para inferir que F e B aparentemente são de mesmo módulo, ou seja, de mesmo valor. Tá? B e F. Agora os demais já estão... Eu achei que era B e D. O F parece ser maior que o B. Sei lá. Será? Vamos tentar aqui. Então, vou usar outro recurso. Eu não tenho uma régua aqui, mas eu vou... Não, eu coloquei, né? No meu, assim, olhando, parece... dá para... Eu também coloquei B e D, porque olhando também parece. Então, vamos ampliar isso aqui. Olhando, assim, parece que o F tá um pouquinho... Um pouquinho pequeno. Vocês conseguem ver aqui eu mexendo? maior que o B. Vamos usar um recurso aqui. Eu vou pegar uma setinha aqui e aqui B. Vou usar um contorno mais... Isso aqui, só para a gente pegar. Então, vamos comparar o B com o F. Realmente, vocês têm razão, ó. O F é mais, viu? Aí vamos agora entender o D, né? Vou medir o D aqui. Aqui eu vou ter que mexer na setinha, ver se ele vai deixar eu medir certinho. Eu não vou conseguir medir agora, eu teria que girar isso aqui, ver se ele deixa eu girar. Não deixa. Se eu rotacionar, ele vai modificar o tamanho. Mas é dessa forma, tá? Então, a gente pode concluir que o B e o F não são, mas o que dá para deduzir talvez que o B e o D seja, né? Aí precisaria medir certinho aqui. Eu tenho uma dificuldade de enxergar essas diferenças mínimas aqui. Mas vocês fizeram um raciocínio correto. Então é isso. Quando o mesmo comprimento é o mesmo valor. Então a gente olha nisso. E quais são iguais, né? Os iguais tem que ter o mesmo direção, o mesmo sentido e o mesmo valor, ou comprimento. E nesse caso aqui, quais são iguais aqui? Nenhum, né? Nenhum. Todos ou está numa direção equivalente, como F e B, porém apresentam valores diferentes, né? Como D e A apresentam módulos diferentes. C e E apresentam sentidos e valores diferentes. Então, nenhum é igual ao outro aqui nesse problema. Bem tranquilo esse exercício. Vamos fazer agora o 6. Eu não vou resolver todos aqui, mas ele é bem tranquilo, tá? Ele fala o seguinte, né? Nós temos aqui blocos que todos têm a mesma massa de 2 kg. E estão sujeitos a essas forças aqui. Ele quer a força resultante. Então, a força resultante seria, né? A gente precisaria representar essas forças no plano. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, nós vamos fazer a soma de tudo que está em x, né? Tudo que está apontando pela mesma direção. E estão no mesmo sentido. Então, aqui, por exemplo, para o A, qual que é a força resultante aqui? No caso onde as forças estão aplicadas
na mesma direção e no mesmo sentido, basta a gente somar. Então, a força resultante aqui seria 8 mais 6, que é 14. Neste caso, porque ambas estão apontando para o mesmo sentido e estão na mesma direção. Neste caso aqui, como estão na mesma direção, que é a direção horizontal, a gente só subtrai, porque os sentidos são diferentes. Então, se a gente fazer um plano cartesiano aqui, ó, vai ter x e y. Para cá é positivo e para cá é negativo. A força resultante de B vai ser 8 positivo menos 6, que no caso é 2 newtons. Ah, professor, se eu desenhar no plano cartesiano aqui, vai ser a mesma coisa, tá? Então, a gente vai desenhar, por exemplo, para o caso a força F1, que vale 8, e a força F2, que vale 6. No caso, seria... tem que representar proporcionalmente ao valor. Então, nós teríamos 6 aqui. Tá? Aí, a força resultante, como está no mesmo sentido, na mesma direção, é a soma direta. E, nesse caso aqui, por estarem na mesma direção, porém em sentido diferente, é a subtração. Este caso aqui é similar aos anteriores, só que aqui nós temos mais termos. Vou fazer AD, depois eu resolvo isso aqui. Então, AD, nós temos uma situação aqui que a gente já não pode somar. Ó. Eu não posso somar F1 e F2, porque eles estão em direções diferentes. Vamos ver se eu trouxe ela para cá. Não trouxe. Vou tentar resolver aqui nesse cantinho. AD. Então, se a gente fizer o plano cartesiano, vamos coincidir a força F2 com o eixo Y, e a força F1 com X, né? Então, onde vai estar a resultante? A resultante vai ser, a gente vai ter que projetar essa força aqui, e a gente vai projetar essa força aqui. A nossa resultante vai ser um vetor que vai estar aqui, ó, intermediário, ó, vai estar aqui no meio, tá? Então, aqui é a nossa força resultante. Quando nós temos uma situação assim. Aí, como que eu faço, pessoal? Aí vocês têm que aplicar Pitágoras, ó. Aqui a gente vai ter um triângulo, ó. A força resultante está aqui no meio. A nossa força F2 vai estar aqui, tá? E a gente tem um triângulozinho retângulo. Então, a força resultante é igual a raiz quadrada de F1, que é 8, sumiu meu ponteiro, mais F2, que é 6. Ah, professor, de onde surgiu essa raiz quadrada? Né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí eu já passei para cá na forma de uma raiz, tá? Se vocês não entenderam, eu faço separado. Então, vai ser 8 ao quadrado, vai dar 64, mais 36. Então, aqui dentro vai ser 100, né? Raiz de 100 é 10. 10 newtons. Então, essa é a força. Entenderam a D? Tranquilamente? Ninguém se manifestou. Vamos para C, então. A C, nós temos forças que estão na mesma direção, porém estão em sentidos diferentes. Então, se a gente fizer um plano cartesiano aqui, para cá é x, para cá é y. Então, a gente soma tudo que está para cá e subtrai tudo que está para lá. Então, a força resultante, nesse caso aqui, vai ser 8 mais 6, que é 14, menos 24, que está para cá, ó, no outro sentido. Então, menos 24, que nesse caso é menos 10. Tá? Aí, este aqui, que é o mais complicadinho, aí eu trouxe ele aqui para cá. Eu já fiz a 2 anteriormente, eu vou fazer esse aqui. Então, o que a gente faz, pessoal? Quando tem uma situação assim, a gente esquece o corpo que está aqui e a gente faz o eixo x e y novamente. A gente sempre pega a origem aqui, onde eles se encontram. Eu vou representar y para cá. E vou colocar x em cima aqui. Então, aqui está nosso eixo x. Vou apagar e colocar de outra cor.
Aqui nós temos o nosso eixo Y. E aqui está o nosso eixo X. Então, o que a gente observa? A nossa força F2, ó, ela está formando um ângulo de 120 graus entre a força F1. Então, a gente percebe o seguinte, que a gente vai ter que decompor ela, vai ter que decompor porque ela vai ter uma projeção aqui em X e uma projeção aqui em Y. Tá? E para isso, eu vou ter que saber o valor do ângulo. Então, eu vou desenhar aqui melhor. Tá? Opa, melhor nada, ficou pior. X está aqui, Y aqui. Eu vou desenhar as forças novamente. Então, o que nós temos? A força F1 está totalmente em X. F1. E aqui nós temos F2. Eu sei que qual que é o ângulo que forma Y com X? É um ângulo de 90 graus, ó. Então, daqui até aqui, esse ângulo aqui é 90 graus. Certo? Se a gente observa, F2 e F1 formam 120 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, mas esse pedaço aqui, que eu vou dar o nome de 90 graus, né, que é o que a gente tem desse ponto até este, então, x alfa mais 90 graus tem que ser igual a esse ângulo aqui, ó, 120. Então, nosso alfa é igual a 120 menos 90. E, por sua vez, é 30 graus. Então, esse é o ângulo aqui. Ó. E eu vou usar ele para fazer a decomposição de F2. Então, como que eu faço? Primeiro, eu tenho que saber o valor de F2 em X, que, por sua vez, vai ser F2. Vai amassar o ângulo na hora que eu projetar aqui para baixo? Não, né? Então, vai ser seno. Então, vai ser o valor de F2 vezes seno de alfa. Alfa vale 30, então seno de 30. E o F2 em Y? F2 cosseno, porque vai amassar o ângulo. Cosseno de quê? De 30. Então, se eu fizer isso aqui, quanto que vale F2? F2 vale 8. Então, 8 vezes o seno de 30 graus vai ser 4. 4 o quê? Newtons. Só que a gente tem que observar que quando eu projeto a força F2 em X, ela vai estar para cá, ó, que é o F2X. E aqui é o nosso F2Y. Então, vai ser negativo essa resposta. Tá? Então, o nosso valor é negativo. Porque a gente precisa respeitar a nossa referência. O F2 cosseno de 30, tá? Cosseno de 30, 0,86 vezes 8, vai dar aproximadamente, vai dar 6,9. 6,9 aqui. Newton. Positivo porque ele vai estar, né, no sentido positivo do nosso eixo. Aí agora eu consigo calcular a minha resultante. Como que eu vou conseguir? Então, a gente sabe que tudo que está em X, a gente soma com o que está em X. Então, vai ser F2X mais F1, que vai ter um valor em X, que vai ser, no caso, menos 4 mais o valor de F1, que é 8. Portanto, vai ser 4 newtons. Então, isso aqui é um valor das forças que estão em X. E em Y, a gente só tem 6,9. Então, vai ser o valor de Fy vai ser igual a 6,9 newtons. Professor, o que eu faço com isso aqui? Aí a gente vai desenhar o plano cartesiano de novo. Tá? Agora com essas forças somadas. O que está em X, eu represento em X. Então, nós temos aqui 4. Opa. É positivo, né? Estou pegando esse valor. E o que está em Y, eu represento em Y. Então, vai ser aqui 6,9. Aqui Y, aqui é X. Onde está a nossa resultante? Aí a gente faz isso. A gente projeta isso aqui em cima.
Vai ficar aqui, como se fosse eu espelhar e espelho isso aqui. E do ponto aqui até aqui eu ligo. E aqui nós vamos ter a nossa força resultante, que no caso aqui, né, ela vai ser esse triângulo retângulo, onde a base desse triângulo vale 4 e a altura é igual a 6,9. Aí eu tiro aquela equaçãozinha anterior, raiz quadrada, né, desses termos aqui ao quadrado. Então, 4 ao quadrado mais 6,9 ao quadrado, tiro a raiz, vai ser 16 mais 4 ao quadrado é 16, tá? 6,9 ao quadrado, são, fiz errado, 16 mais 6,9 ao quadrado. A raiz vai dar, o valor que vai ficar aqui dentro da raiz tem que ser 63,61. Então, a raiz disso vai ser 7,9. Tá? Então, a força resultante aqui é 7,9 newton. O pessoal entendeu? Aí? Professor, eu fiz diferente. Só que eu fiz pela a fórmula do paralelograma. Aí não deu esse resultado. Deu o quê? Deu quanto o valor seu? Deu 0. Não tem como a resultante dar 0. Sabe por quê? Daria 0, né? Se F2 estivesse totalmente em X, por exemplo. Aí você somaria 8 menos 8 daria 0. Como ele tem uma inclinação aqui, você tem que projetar. Como que eu vou resolver usando o paralelogramo, né? Vou limpar aqui. Você tem que fazer, obviamente, o seu sistema de referência no desenho. Aí você tem que fazer as suas projeções, né? Então, você vai projetar esse eixo, é como se fosse paralelogramo, é isso. Você vai projetar paralelo aqui, né? Esse sistema aqui. Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Vou usar a caneta de outra forma. Nós temos esse vetor para cá, esse aqui para cá. Isso aqui vai gerar um sistema. Vai ter que... Não, pela regra do paralelogramo vai complicar mais. Como que você projetou esses vetores usando a regra do paralelogramo? Só substituir a fórmula, que era assim, força resultante ao quadrado igual a força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, mais 2 vezes as forças, vezes o cosseno. Tá. Mas aí você percebeu que o cosseno de qual ângulo, né? E aqui que está o problema. Se você não observar o ângulo, aí você vai ter que tomar cuidado. Tá? Por exemplo, ó, essa força F1, ela está o ângulo 0 em relação a X. O F2, em relação a X, ó, se aqui é 30, ele tem 60 graus. Então, na hora de substituir nessa equação, você tem que tomar cuidado com o ângulo. Se você substituir o ângulo da forma como você substituiu, vai dar errado, tá? Então, o que eu recomendo fazer? Faça o exercício separadamente. Então, desenhe o sistema cartesiano, coloque as forças, dá um pouquinho mais de trabalho, dá, mas a chance de você errar por observar o ângulo de forma errada é menor. Então, desenhe as forças, tá? Se uma força está totalmente em vertical ou totalmente na horizontal, considera como o eixo passando por ela. Então, o 8 fica totalmente em X e essa outra força F2 está a essa inclinação. Então, se você fazer aqui aquela análise, ó, então daqui para cá tem 90, daqui para cá a gente viu que tem 30 e daqui para cá tem 60. Então, isso aqui está a 60 graus. Aí você decompõe, tá? Projeta tudo que tem uma inclinação. Então, você vai encontrar o valor dessa força em X, o valor dessa força em Y. Aí, tudo que está em X, você soma com o que está em X. Aí, você vai encontrar uma força, uma somatória de força em X. E tudo que está em Y, você soma. Aí, depois, o resultado disso, você pode já aplicar direto aqui, ó.
resultante ao quadrado, né? A força resultante é igual a raiz quadrada dos valores dessas forças somadas aqui. Então, aqui nós fizemos as somatórias das forças, a somatória das forças em X, somatória das forças em Y. E aqui, nessa parte aqui, eu fiz a decomposição, tá? A decomposição da força oblíqua, que tem uma inclinação. Então, a força oblíqua. Então, essa força aqui, ela é oblíqua, ela tem uma inclinação aqui. Ah, professor, naquela hora o senhor considerou 60. Aqui o senhor colocou 30. É a mesma coisa, ó. Então, se eu fizesse, considerando o ângulo que está aqui embaixo, aí seria, no caso, em vez de ser, por exemplo, em X, F2, seria F2 cosseno de 60, que vai dar a mesma coisa. Como eu usei o ângulo que está aqui em cima, aí ficou F2 seno, né? Porque aí esse ângulo ele só seria cosseno se eu projetasse o contrário, tá? Não tem como essa resultante aqui ser zero, tá? Não tem como. Então tá. Mais dúvidas, pessoal? Eu quero que vocês refaçam, então, se não ficou muito claro... Não, professor, o meu deu esse resultado mesmo. Tá. 7,9. Tá ótimo. Se não ficou claro, pessoal, refaça esse exercício, tá? Vocês vão encontrar esse valor, tenta depois reassistir a aula. Para fechar, vamos ver se essa é a última. Não, ainda tem mais dois. Então, a gente tem esse exercício que é bem tranquilo. Então, ele fala assim, uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela voa com a velocidade de 10 metros por segundo durante um período de uma semana. Qual terá sido a distância em quilômetros percorrida por essa ave durante esse período? Bom, ele quer saber qual seria, né, esse deslocamento total, né, essa distância total. Então, o que a gente sabe, praticamente, né? O que é a velocidade? Né? A velocidade, pelo movimento retilíneo uniforme, como é uma velocidade constante, né? Então, nós vamos estar olhando movimento retilíneo uniforme. Então, nós temos que a velocidade é o deslocamento dividido pela variação do tempo. Ou seja, deslocamento pelo tempo. Nesse problema, ele quer o deslocamento, a distância percorrida. Tá? Então, ΔS, a gente isola. Então, vai ficar V, a velocidade, vezes o ΔT, que é o tempo, né? O tempo percorrido. A velocidade a gente só precisa encontrar esse tempo aí. Esse que é o problema do exercício. Ele falou uma semana. Então, a velocidade está em metros por segundo. Então, a gente tem que calcular esse tempo em segundos. Então, o que a gente sabe, né? Para o nosso ΔT. Um dia, né? Um dia tem 24 horas, né? Opa, deixa eu só resumir isso aqui para não ficar um negócio muito grande. Então, o nosso ΔT é igual. Nós temos, uma semana tem 7 dias. Ok, 7 dias. 7 dias tem 24 horas. Tá? Lembrando que a gente está multiplicando isso aqui. E 24 horas, em uma hora, perdão, né? Tem 60 minutos. E cada minuto, né, vai ter 60 segundos. Então, se eu fizer toda essa multiplicação, eu consigo encontrar o tempo. Eu tenho 7 dias, cada dia tem 24 horas. Aí, cada hora vai ter 60 minutos. E cada minuto vai ter 60 segundos. Então, multiplicando isso, a gente encontra 604.800 segundos. Tá? Esse é o tempo total que essa ave voou aí. Então, para calcular esse deslocamento, ou essa distância total aí, a gente vai fazer a multiplicação. Então, nós temos 10 metros por segundo vezes 604.800 segundos. Então, a gente está vendo ó, que segundos vai diminuir por segundos. Então, nosso deslocamento vai ser em metros. Isso vai dar 6 milhões. 6 milhões e 48 mil
metros. Então, essa é a resposta. Ah, mas ele quer em quilômetros, né? Então, a gente sabe o quê? Que cada um quilômetro é igual a 1000 metros. Então, basta eu dividir isso aqui, ó, por 1000. Tá? Se eu divido isso aqui por 1000, eu corto esses 3 zeros, tá? E encontro o valor em quilômetros. Isso aqui é igual a 6.048 quilômetros. Essa é a resposta. Ficou em dúvida, pessoal, nessa questão? Essa era, acho que a mais fácil, né? Uma das mais fáceis. Aí vamos para a questão 8. A 8 fala o seguinte. Ó, no instante t igual a 0, o corpo encontra-se na posição de 3 metros, com relação a um sistema de referência. Então, se a gente desenhar um sistema de referência, aqui nós temos... Deixa eu apagar isso aqui. Aqui é o tempo, aqui é a posição, né? Vou chamar de S aqui. Tempo em segundos, posição em metros. Então, se ele está no t igual a 0, ou seja, aqui é igual a 0, então ele está numa posição inicial aí de 3 metros, em relação ao sistema de referência, tá? Então, aqui, ó, t igual a 0 e posição igual a 0. Para essa situação, ele está aqui. Movendo-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. A alternativa que representa corretamente a função horária da posição é, então, uma velocidade de 10 metros por segundo, que é uma velocidade constante. Então, imagina que a cada segundo ele percorre 10 metros. Então, aqui nós temos, ó, 1 segundo, 2, 3 e 4. Então, t igual a 0, ele está aqui. Quando t é igual a 1, então a gente vai ter 10 metros, né, que ele deslocou, mais esses 3 aqui. Então, ele vai estar na posição 13 aqui. Tá? Então, ele sai daqui, ó, ele sai desse ponto e vem para cá. Aí, se ele anda mais 2 segundos, ele vai estar na posição 23. Né? Então, porque a cada segundo ele anda 10 metros. E assim vai. Tá? Então, nós vamos ter esse comportamento aqui, essa reta. Ele quer saber qual que é a função que corretamente, né, expressa a posição desse móvel. Como é um movimento uniforme, né, um movimento retilíneo uniforme, como que eu sei que retilíneo uniforme não é variado? Porque a velocidade é constante. Aí a gente lembra lá que a posição é dada, né, por S, que é igual a S0, mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Então, qual que é o valor da posição inicial? Então, ele parte da posição 3, tá? 3 metros. Aí, qual que é o valor da velocidade? Né? Como é constante, é 10. 10 metros por segundo. E esse aqui é um termo que descreve a posição em função do tempo. Então, essa é a função horária, porque nós estamos trabalhando com tempo. 3 mais 10 vezes t. Qual que é a resposta? 3 mais 10 vezes t. Poderia fazer direto usando essa fórmula? Poderia, tá? Eu só quis representar graficamente o que está acontecendo, tá? Então, quando t é igual a 0, ele sai aqui dessa posição. E à medida que o tempo passa, ele acrescenta 10 metros na sua posição. Vai ter 10, 23, aí vem para 33 e assim vai. Então, se eu jogar aqui, por exemplo, eu sei eu consigo refazer esse gráfico. Então, imagine que eu quero testar a equação. Então, é 3 mais 10 vezes um instante t igual a 2. Será que realmente ele vai estar na posição 23? Então, vou colocar aqui t igual a 2. E a gente percebe que vai dar, né, 10 vezes 2, 20. 3 mais 20, 23 metros. Então, correto, está batendo tanto com a alternativa quanto com o gráfico que descreve esse comportamento. Aí nós temos a 9, que fala a respeito de 2 móveis, né? 2 móveis
Poderia ser automóveis, A e B, cujas funções horárias são descritas aqui. Então, o que a gente observa? Né? Que essa equação ela é igual àquela anterior, ó, do movimento uniforme. Aqui nós temos S0 mais V vezes T. Posição inicial, velocidade e o tempo para o móvel A. E o móvel B? A gente observa que o móvel B ele tem a velocidade decrescente, né? Ou, na verdade, o movimento é retrógrado, ele está voltando. Eu já vou explicar melhor. Isso aqui é para a situação A e para a situação B, cuja equação está aqui, é 20 menos 5t. Então, nós temos 20 é a posição inicial, menos v vezes t. Então, a gente observa o seguinte, que a posição do móvel em relação a uma referência, ela acaba diminuindo, ou seja, o móvel ele está se aproximando da referência. Então, é isso aqui, ó. Então, imagine o movimento do SA, né? Que no caso lá foi de... Ele está dizendo que é 15 mais 20t. 15 mais 20t. E o outro, o SB, foi de 20 menos 5t. Está aqui, ó, na fórmula. Menos 5t. Então, o que ele quer dizer, né? Se a gente considera um eixo de referência aqui, onde aqui nós temos a posição S, tá? E aqui a posição ponto inicial 0. Então, o móvel A, a gente observa que ele parte da posição quando o tempo for nulo, ou seja, tempo igual a 0, a gente observa que esse termo aqui vai ser 0. Então, ele vai nos mostrar que 15 é a sua posição inicial. Então, ele sai na posição 15 metros. E quando o tempo for nulo? Então, a gente observa que ele sai da posição... Nesse caso aqui, ele está considerando positivo para cá. Então, vamos colocar o eixo. Aqui, que é 0. À medida que o tempo passa, a gente observa que ele está indo... Opa, vamos mudar aqui. Só a setinha que está trocada aqui, tá, pessoal? Então, a gente coloca aqui o nosso eixo novamente. Que é 0. Então, quando o tempo for nulo, a gente observa que ele está na posição 20. 20 em relação a quê? A essa origem aqui, né? Deixa eu só ver se eu coloquei o referencial correto para não confundir vocês. Se o tempo for 2, quer dizer que ele está se aproximando. Vamos entender primeiro o móvel 1, depois eu explico esse móvel 2. Então, vamos para o móvel 1. O móvel 1 é um movimento progressivo que a gente fala, né? Porque à medida que o tempo passa, o movimento, né, a posição do automóvel em relação à origem que a gente considerou, o ponto inicial, aumenta. Tá? Então, ele vai aumentando. Ó. E esse é o gráfico que representa esse comportamento. O tempo vai passando e a sua posição, ou seja, vai aumentando em relação à referência. Já a situação do móvel B, que a gente chama de movimento, acabei não colocando aqui, movimento retrógrado. É a situação contrária, tá? Ele sai de uma posição lá na frente, tá? E à medida com que o tempo passa, ele vai se aproximando da origem. Então, eu posso dizer o seguinte, a origem está aqui, ó, ao 0. Então, ele já saiu lá de trás, né, com uma posição positiva, vamos assim dizer, né, ele sai de um valor S0, no caso desse exemplo, a nossa fórmula era 20 menos 5t. E à medida que o tempo passa, ele vai se deslocando em relação a essa origem aqui. Tá? Então, isso aqui é uma situação de movimento retrógrado. Ele vai contrário, né,
assim, ao avanço do deslocamento. Então, é assim que a gente pode entender. Ah, professor, isso é muito confuso, né? Mas é uma forma de você entender graficamente. Então, no movimento progressivo, a gente observa que na equação horária da posição, que é S, que é igual a S0 mais V vezes T, a gente percebe que, com o tempo, né, o seu deslocamento aumenta, a sua posição final tende a aumentar. Movimento progressivo, então a posição sempre vai sendo aumentada. E no movimento retrógrado, a gente percebe que ele tende a caminhar em direção à origem. Então, S, que é igual a S0 menos V vezes T. Então, à medida que o tempo passa, o deslocamento tende a ser em direção a esse ponto. Aí vamos resolver a pergunta, né? Fiz toda essa explicação para resolver a pergunta. O móvel A descreve um movimento acelerado? A gente observa pela equação horária, a gente vê que não há aceleração, né? Esse é um movimento dito de aceleração nula. Então, é o nosso movimento retilíneo uniforme. Então, não há aceleração, tanto na expressão do A quanto do B. O móvel B descreve um movimento retrógrado? Olhando a equação, a gente observa que sim, né? À medida que o tempo passa, a posição do móvel B tende a ser menor, ou seja, ele está se aproximando da origem considerada. Então, essa aqui está correta. A velocidade de A é 10 metros por segundo? A gente observa que a velocidade de A, olhando a equação, é o termo que multiplica o tempo, e nesse caso é 20, né? 20, então esse aqui está errado, é 20 metros, é 20 metros por segundo. Então, ele fala o seguinte, que nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. O que ele quer dizer? Né? Que no início eles se aproximam, né? Isso é fato, eles estão se aproximando. Aqui no desenho fica estranho de dizer, né? Mas imagine que nós estamos aqui. Ó. Aqui é a origem, né? Do movimento. Aqui nós temos o móvel A. E aqui nós temos o móvel B. Então, o que a gente percebe, B está vindo para cá, até aqui, e o móvel A está indo para lá. Tá? Ele vai aumentando o seu S, e esse aqui vai diminuindo o seu S, o S até esse ponto. Então, nos instantes iniciais, realmente, eles estão tendendo a essa aproximação. Tá? Então, está correta também essa afirmativa, tá? Porque eles estão tendendo, esse caso está tendendo para cá e esse para cá. Obviamente que se o B interromper seu processo de movimentação, A vai se afastar, mas nos instantes iniciais, sim, eles tendem a se aproximar. A resposta correta, né, no caso, é a 2 e a 4. Interpretação. Um pouquinho complicado na hora de analisar, né? Mas é importante aproveitar esse momento para a gente revisar. Se não tiver dúvida, vou finalizar aqui com a última questão. Tá? A última questão ele fala o seguinte, nós temos dois móveis, A e B, móveis de acordo com as funções apresentadas. Então, nós temos as funções aqui. Então, o que a gente percebe no móvel A e B? Professor, pode repetir qual é a da 9 mesmo? É a C? Isso, a C. Ah, tá certo. Isso. A C, né? Tá, obrigado. Aí a última fala o seguinte, nós temos uma situação também de movimento uniforme, né? A gente observa que as funções horárias da posição é S, que é igual a S0 mais V vezes T. Não tem aceleração aqui. Então, o movimento uniforme. Tanto A quanto B apresentam funções horárias, ó, de movimento progressivo, ó, positivo, positivo. Então, se a gente tiver uma referência zero, tanto A quanto B estão se deslocando para cá. Ó. Aqui a nossa posição S0, então tende sempre a aumentar a sua posição final à medida que o tempo passa. Aí a gente observa o seguinte, que ele quer um instante que eles se encontram.
Será que vão se encontrar? Então, vamos escrever aqui. Aqui nós temos o SA, que é 5 mais 3 vezes T. E o SB é 15 mais 2 vezes T. A gente percebe que o móvel A está se movimentando a uma velocidade de 3 metros por segundo e o B de 2 metros. Então, vai chegar um momento em que eles vão se encontrar. É uma questão de tempo, né? Se a gente olhar aqui a equação, o móvel A ele está nesse ponto aqui. Vou colocar o A aqui, que é a posição 5, ó, que a gente olha pelo esse primeiro termo. Então, está a 5 metros da origem. E o móvel B está a 15 metros da origem. Devido a essa velocidade de A ser um pouquinho maior que a de B, vai chegar um momento que o B vai ser ultrapassado. Tá? Então, ele quer saber isso. Então, em que momento que A encontra B? Então, ele quer saber em que momento que a posição de A é igual à posição de B. Então, basta a gente igualar as equações. Vai ficar 5 mais 3 vezes T é igual a 15 mais 2 vezes T. Então, a gente vai passar esse termo para cá, né? Vamos isolar o T desse lado da incógnita. Então, vai ficar 3T menos 2 vezes T é igual a 15, esse termo vem para cá, menos 5. Então, aqui vai ser 3T menos 2T, vai ser T, tá? 15 menos 5, 10. 10 o quê? 10 segundos. Então, quando passar 10 segundos, a posição de A vai ser igual à posição de B. Vamos substituir o T aqui na fórmula e ver se isso vai acontecer? Se SA vai ser igual a SB? Então, se a gente colocar 10 aqui, a gente vai ter 30, né? 3 vezes 10 é 30, com mais 5, 35. Então, vai ser na posição 35 metros. Isso aqui tem que ser equivalente aqui. Então, se a gente substituir 10 aqui, vai ficar 2 vezes 10, vai dar 20. Né? 20 mais 15, 35. Então, realmente, é no instante 10 segundos que as posições serão iguais, então vai ser a resposta correta aqui, no caso, 10 segundos. Tá? Se ele pedisse, além do instante, qual seria o valor dessa posição, né, em que eles se encontram, bastava vocês fornecer essa informação. Então, a resposta é a A. Tá? Fui até um pouco além do que solicitado. Bom, estes são os exercícios que eu propus para vocês hoje. Semana que vem a gente retoma com um conteúdo novo e com a simulaçãozinha que vai ser a nossa atividade prática. Ficou claro, pessoal? Vocês querem que eu volte algum ponto na resolução?